Olá, estamos aqui para mais um Papo Cabeça e hoje falaremos, gente, sobre a saúde mental e as organizações, né? Todos nós trabalhamos, alguns ligados a empresas, outros de forma autônoma ou prestando serviço a essas empresas. E de forma geral, gente, infelizmente, a saúde mental não está legal. Lembrando que o nosso programa é apoiado pela Unipsico, pela Clínica Carlos Chagas e pela Produz Produtora. E para esse desafio de hoje, né, gente, porque muito se fala da saúde mental nas organizações, eu estou aqui com o Guilherme Vieira, líder de vendas de uma empresa local. Guilherme, seja bem-vindo à nossa casa. Muito obrigado pelo convite, fiquei muito lisonjeado e estou feliz de estar aqui hoje com vocês. Coisa boa. E Juliana Palazzo, psicóloga da Unipsico, parceira, colega, né, Ju? Sim. Seja bem-vinda. Muito obrigada também por ter aceito o nosso convite. Agradeço imensamente o convite. É um prazer estar aqui. Aqui, coisa boa. Ju, vou começar com você. As pessoas estão doentes? Sim. As empresas estão adoecendo essas pessoas? Sim. Então, Já são dados reais, né? Nós temos dados do INSS de que em 2024, quase 500 mil de pessoas saiu de licença afastamento por doenças mentais. que triste, né? Sim. Eu também li essa entrevista e achei muito, assim, alarmante, né? Você tem noção, 68%, Guilherme, houve um aumento de 68% de 2023 para 2024 Sim. no número de licenças concedidas com o CID. CID, gente, é aquele códigozinho que o médico Sim. põe lá, tá? De saúde mental. Você consegue perceber CID isso na 11. empresa que você trabalha? Realmente, é muito grande esse número, né? Só que, assim, lá na realidade que eu estou inserido, teve uma diminuição muito grande. Também pelos formatos que a gente está trabalhando. Ai, coisa boa. Então, mudou-se Um case de muita coisa, sucesso. case de sucesso. Ah, a gente quer ouvir isso, Né? viu? Então, assim, Sim. mudou muita coisa, mas, assim, é perceptível que quando se tem esse afastamento ou esse atestado, grande parte dos casos é por algum problema mental, emocional, alguma coisa do tipo. Uhum. E assim, quando você disse que vocês fizeram algumas coisas, o que foi que a empresa fez para que esse número caísse, Guilherme? A empresa onde eu atuo hoje, que é uma área varejista, né, ela sempre trabalhou com a questão do relacionamento, né, tanto com os parceiros quanto os colaboradores. Então, assim, a gente sempre prezou pelo relacionamento interno, pela saúde do colaborador, né? Então, a gente fez toda uma modificação de estrutura, de um formato de trabalho, né? Que antes a gente tinha um time que trabalhava 6 horas por dia, que era 2 turnos, manhã e tarde. Agora a gente tem um turno que trabalha horário comercial. Mas eles têm um horário de almoço, eles têm uma sala de descanso, Sim, que é um lugar importante, né? Eles já muito estão bom, bem né? antenados com a NR1. Exatamente. Só para vocês terem noção, essa salinha tem sinuca, tem uma poltrona para eles descansarem, dormirem, né? E com isso a gente isentou a escala do sábado, porque antes eles trabalhavam de segunda a sábado, sábados alternados, agora é de segunda a sexta. Né? Então, em qualidade de vida, para final de semana, melhorou muito. Sim, agora ele tem o final de semana inteiro para Sim, descansar, né, Ju? Exatamente. Né? Então, sim, além disso, tem muitas palestras, muitos momentos ali, né, de confraternização, que acaba que a gente sabe que isso interfere no clima. Muito qualidade de vida, Qualidade né? de vida. Entrosamento. Informação, né? Exatamente. Traz informação para as pessoas. Né? A saúde social, gente. A gente falou de saúde mental, mas essa semana eu também li uma entrevista muito legal falando sobre a saúde social. Exatamente. Né? Infelizmente, as pessoas pararam de se relacionar em função da pandemia, né? E hoje elas estão precisando reaprender a conviver socialmente, porque a gente Sim. se fechou todo. E isso, gente, impacta imensamente na saúde mental. Não só a pandemia, mas o excesso de redes sociais. Exatamente. Essa é uma coisa que a gente também vai falar. Sim. Ju, você falou sobre a NR1. Vamos esclarecer isso para a população, porque muita gente não conhece, tá? Nunca nem ouviu falar, não sabe nem de onde caiu, de que caminhão de mudança caiu essa NR1. Tá? E é importante, gente, porque se você trabalha, você é impactado por ela. É uma norma, e aí, Ju, eu queria que você falasse sobre ela. Sim, é uma norma regulamentada que já existe há muitos anos, né? Que toda empresa que tem mais de 20 funcionários precisa ter a CIPA. E dentro da CIPA precisa ter todo um programa de avaliação de riscos dentro da organização. Mas não era considerada fatores psicossociais.
Eram só fatores de acidentes de trabalho no geral, né, mais físicos. E hoje, né, a partir do dia 26 de maio, agora de 2025, será necessário que as empresas se adequem a essa nova regra, que é avaliar o risco psicossocial, que vem relacionado ao estresse, à depressão, à ansiedade. Então, eles vão precisar fazer toda uma reestruturação nesse sentido. Eles vão precisar analisar qual é o risco psicossocial dos seus funcionários. Que coisa boa, né? Porque, assim, saúde mental não era importante para as pessoas, né? Só a física. Como se a gente conseguisse, né, separar o corpo da mente. Gente, não existe Mas isso, eu estava tá? pensando sobre isso, Núbia. Precisou-se que as pessoas ficassem doentes para poder identificar a importância sobre isso. Sim. Né? Então, sim, subiu, igual a gente falou, de forma alarmante a quantidade de afastamentos. Né? Mas precisou o quê? Opa, um sinal de alerta. O prejuízo, né, financeiro dessas pessoas que se afastam. Tem um dado da Organização Mundial da Saúde e da Organização Internacional do Trabalho de que é quase 12 trilhões de dias 12 milhões de dias que as pessoas estão afastadas. Isso custa 3 bilhões para os cofres. Precisou doer no bolso. Isso. Mas é a parte mais sensível do corpo humano, né? A gente, vamos ser sinceros. Porque cada afastamento custa, em média, R$ 1.900. Sim. Multiplica isso por 500. E aí eles já vinham alertando, né? A OIT já vinha alertando as nações a tomarem medidas urgentes com relação à saúde mental dos trabalhadores. Porque o que o mundo gasta com o tratamento e o afastamento dessas pessoas é muito grande, né? São trilhões mesmo. E não é só isso, gente. Vamos ser sinceros, né? Tá com depressão, tá com ansiedade, que são os principais fatores, né? Sem falar no burnout, que é mais difícil de ser diagnosticado, por isso que se diagnostica muito mais a ansiedade e a depressão do que o próprio burnout. E o burnout, gente, é uma doença mental relacionada ao trabalho, tá? É quando você não consegue mais produzir, quando você não consegue demonstrar felicidade por aquilo que você está fazendo, você não consegue focar no que você precisa focar. Estaciona completamente. Exatamente. Eu diria até paralisa, né, Paralisa, Ju? não consegue fazer nada. Nada. Não tem motivação, não tem energia, né, para fazer a atividade que sempre fez. Isso me lembra uma jornalista de uma determinada emissora, que ela parou no ar e olhou assim e fez... Hoje ela levanta a bandeira, né, Exato, do burnout. totalmente. Eu fui numa palestra onde ela estava. Não, achei fantástico, né? Mas precisou também passar por isso, né? Sim. Ela parou no ar e ficou, tipo... E aí, né? O que eu tô fazendo aqui? E não conseguiu sair daquilo, precisou ser atendida, socorrida naquele momento. Mas a que ponto a gente chega? É um branco, às vezes... né, na mente. Total. Então você não consegue Paralisa, fazer nada. como eu Paralisa. disse, E as né? coisas são tão corriqueiras, você vai para uma atividade, entra em outra e vai para outra. Você também não se dá o tempo, não dá o tempo ao seu corpo e à sua mente para ela descansar. Não isentando, né, a questão da saúde mental no ambiente de trabalho, que isso é crucial. Mas a pessoa ela não se dá o tempo de sentir... O burnout é visto como algo operacional mesmo, né? Ele não está no CID, né? É como se desligasse mas ele a é máquina. reconhecido. A máquina humana é como se desligasse ela. Mas não desliga, não. Desliga. Não, a gente apaga às vezes. Mas Ele desliga, mas um excesso de trabalho pode causar o burnout. Sim. Às vezes você ama muito aquele trabalho, ele trabalha 24 horas, não tem férias, nada. Então você acaba entrando em burnout, porque o corpo pede para parar, né? É porque o corpo não fala, né, gente? Ele grita e às vezes a gente não quer ouvir, aí ele fala assim, ó, vou desligar tudo, porque aí agora você vai ser obrigada a parar. Não tem jeito não, né? Sim. Agora, gente, vamos falar sobre outra coisa com relação a essa questão da saúde mental. O posicionamento dos gestores com relação às pessoas que passam por uma questão, né, um problema mental, e como esses gestores vêm. Eu quero contar uma história para vocês muito triste de uma menina que eu atendi, uma gracinha, ela sabe quem é, ó, um beijo para você, a gente não vai citar nomes aqui, mas ela me contou, ela trabalhava numa determinada empresa e ela entrou numa depressão severa, começou a fazer terapia. Aí, minha recomendação para ela, você vai caminhar. Quando ela voltou, né, que a gente conseguiu melhorar um pouquinho, que ela já não queria, porque ela não queria sair, gente, não queria sair do quarto, não queria conversar, não queria nada. Com muita terapia, né, a gente conseguiu fazer ela sair do quarto e ficar no quintal, todo dia, 15 minutos no sol, tá? Vitamina D. E aí eu
Quando ela melhorou mais um pouquinho, eu pedi para ela caminhar. E ela, graças a Deus, conseguiu voltar ao trabalho. O que que aconteceu? Chegou lá, a supervisora olhou para ela e fez assim: você tá tão bem para quem estava doente? Você tá bronzeada, bonita, maquiada? Aí, de novo, o que que aconteceu? Ela ficou deprimida de novo porque ela percebeu que não existia confiança naquele ambiente de trabalho sobre a condição dela. E, gente, foram meses e meses de muito trabalho. Eu ligava para ela todos os dias para dizer para ela: olha, sai um pouquinho, toma um pouquinho de sol. Aí um dia foi um minuto, aí começamos a aumentar. Só que a empresa não acreditava. Então, por favor, você tem um funcionário que ele está voltando, bronzeado, maquiado, se for mulher, ou se for homem também, né? Porque a produtividade vai ser outra. Sem dúvida nenhuma. Se você tem um reconhecimento, a pessoa está muito mais... Tem bem-estar, né? Exatamente. Nesse local de trabalho. Fala-se muito de empatia, né? Então, assim, o falar, eu sou uma pessoa que eu tenho empatia, eu sou empata, mas é muito mais que isso. Sim. Porque quando se fala em empatia, é se colocar no lugar do próximo, né? Assim, o básico. Né? No lugar do outro, ou como você gostaria de ser tratado. Sim. Só que como será que eu gosto de ser tratado? Às vezes eu gosto de ser tratado com pouco. Então, se eu me colocar no lugar do outro recebendo pouco, às vezes eu vou tratar a pessoa dessa forma. Né? Então, sim, a gente precisa, os líderes, né, entender que é uma empresa de números. Sim, sem dúvida. Certo? Né? Eu falo isso muito lá. Eu falo, olha, nós não somos números. É uma empresa. Nós somos pessoas que produzem números. Que produzem Sim. números. Eu falo Sim. de jeito, somos pessoas que produzem números. Então, o primeiro é a pessoa. Sempre. Olha só como que você falou, tanto que isso é impactante. Esse líder conseguiu desconstruir tudo que você construiu. Tudo. E numa situação que ele pode colocar aquela pessoa pior do que ela estava. E eu tenho certeza que ela ficou. Ficou. Porque ela se sentiu como, tipo assim, já estão achando que eu sou uma mentirosa. Exatamente. Sim. Então, é muito aquilo sério. que também nós conversamos anteriormente, né? A pessoa tá deprimida, pede um afastamento, volta bronzeada. Você estava deprimida mesmo? Ou você foi pra praia? Né? Tomara que ela Olha tenha ido só. pra praia, depois que ela melhorou e voltou pra trabalhar. Não, Pois gente, é. a gente tem que parar um pouquinho e pensar. Como que é esse tratamento da saúde mental? Justamente passa por isso. E, né? a Vitamina responsabilidade da empresa, né? Então, eu sempre digo, eu fui executiva há muitos anos e para mim a afetividade no ambiente de trabalho é uma coisa importante. Sim. A afetividade é dizer, tô com saudade de você, por que você não veio ontem? Você tá doente, ligar. Eu vou incomodar, vou invadir a vida do outro. Gente, é tão bom quando você tá doente que alguém liga para você e fala assim, nossa, eu senti sua falta, porque a mensagem é essa, né? Cuidado com a mensagem, né? Como você está, melhorou? Olha, você podia voltar para fazer isso. Não, assim, claro. Bem lembrado, Ju, bem lembrado, porque, gente, de verdade, né? Que bom, você tá melhor, tô aqui torcendo por Sim. você, se precisar de alguma coisa, né? Sem segundas intenções, que é o do voltar, né? Sim. Mas as empresas, às vezes... Se tiver a segunda intenção, guarda para si. Por favor, né? São as percepções, né? Eu falei muito isso, que o líder, ele já tem uma percepção. Ele já observa, num caminhar ele já tem aquela percepção, ele já sabe. Sim. Né? Então, assim, a gente precisa guardar isso pra gente. Eu não preciso deixar de forma muito explícita. Sim. Né? Então, assim, eu guardo as minhas percepções e trato pessoas como pessoas. Sim. Ser humano como ser humano. Né? Eu tenho que entender que ali existe um sentimento, que existe um problema emocional, que a pessoa ela tem os conflitos dela. Todo mundo tem. Claro. Né? Eu falo isso muito para os meninos que Conflitos, trabalham os traumas, comigo. né? Todo mundo tem trauma, tá? Eu sou cheio de conflitos. Eu falo. E de traumas Todas também. as pessoas, né? Somos imperfeitos, mundo, então exatamente. todos têm problemas. Por isso a necessidade de você preparar esse líder também para que ele tenha equilíbrio emocional, na inteligência emocional e possa monitorar esses riscos psicossociais da sua equipe. É o tal de cuidar de quem cuida, né, gente? Eu vou preparar o líder para cuidar de quem ele está cuidando, né? Sim, e ele ser cuidado, ele ser acolhido também com as necessidades dele, que é o que você está falando, né, Guilherme? Exatamente. Tem 18 anos que eu trabalho na mesma empresa. E tem esse cuidado. Tem constantemente os acompanhamentos, os treinamentos, os desenvolvimentos. Eu já participei de acompanhamento de alguns desenvolvimentos lá que eu já tinha ido antes. Mas eu fui novamente. Que é o quê? É o zelo
por cuidar de quem cuida. Sim, Perfeito, sim. mas é isso mesmo. E esse olharzinho, né, olharzinho, eu falo carinhosamente, tá, Aham. gente? Não é diminutivo, diminuindo a importância. Mas esse olharzinho bem carinhoso para com o outro, melhora, como você disse, o ambiente de trabalho, melhora a produtividade, Sim, como você sim. disse. E isso é uma cadeia. Melhora meu relacionamento com você, o relacionamento seu com a empresa. Isso só reverbera de forma positiva. E o que eu percebo é que, às vezes, eu ofereço, às vezes, esse trabalho, né? Nós lá na Unipsico também oferecemos esse trabalho às empresas, e às vezes o RH fala, olha, é meio delicado conversar sobre esse assunto com a gestão, que eles vão gastar com isso, né? Ótimo. Bom, esse bom falar gasto, disso. né? Aham. O gasto com treinamento, com desenvolvimento relacionado à saúde mental. O tema é saúde mental, não produtividade, não alcançar mais metas, vendas, etc. Mas tratar de temas específicos da saúde mental. Então, aí uma das gestoras comentou assim comigo, né? É um tema delicado, eu vou ter que conversar para saber se vai haver investimento financeiro com isso, né? E a palavra é essa, investimento não é gasto. É investimento, não é gasto. Por quê? Também, pela Organização Mundial da Saúde, já foi comprovado que R$1 que você investe, volta 4 para a empresa. Então, se ela investe R$1, R$4 vai voltar. Em quê? Produtividade, bem-estar. Um funcionário satisfeito, ele produz mais. E não é só produzir mais, né? Ele fica. Sim. E trocar. Gente, olha só. Empresas, por favor, nos ouçam, tá? Toda vez que você perde um funcionário para o mercado, você vai ter que contratar um, que é caro, não é barato contratar uma pessoa. Primeiro, achar essa pessoa tá difícil. Segundo, contratar essa pessoa não é barato. Sim. Terceiro, você vai ter que treinar de tudo de novo. Só tem custo em cima de custo em cima de custo. Então, é muito mais barato reter um talento, né? Tem um prejuízo que é não só o absenteísmo, mas também o presenteísmo, né? Exatamente. Que é estar presente e não fazer nada. Essa pessoa está com problemas na saúde mental. É um indício de que ela não está bem. É tão importante o que a Ju está falando, que eu sempre fui líder de equipe de alta performance. Né? Legal. O porquê? O principal, relacionamento. O clima. Né? É muito fácil um líder falar sobre clima, sobre falar de empatia, igual nós falamos. Mas, assim, a minha equipe é conhecida como a mais barulhenta. Comercial, tá vendo? Primeiro que são 16 mulheres, tem apenas um rapaz. Nossa, coitado. E por incrível que pareça, é o que mais se diverte. Tá? Né? Não, com certeza. Eu tô brincando. Assim, ali, a gente se diverte o tempo todo. A gente, claro, né, com muita seriedade do que você precisa entregar, né, mas a gente tem um carinho, um zelo tão grande entre a gente, que às vezes as outras equipes falam assim, nossa, mas o que esse povo tá rindo o dia inteiro? E tá produzindo. Será que eles estão trabalhando realmente? Né, mas isso aí são os preconceitos, né, gente? Pelo amor de Deus. Aí já começa a se identificar que algumas pessoas não estão com a saúde mental em dia, porque começam a se incomodar com a felicidade do outro. Você já começa a perceber. Falaram assim essa semana para uma liderada minha, mas o que tanto vocês bate palma? Porque lá a gente conseguiu algum feito diferente, um resultado melhor, a gente comemora. Tem que comemorar. A gente grita, bate palma. E no final, o número está entregue. Né? A gente precisa pensar... Isso é trabalhar com emoções, né? Valorizar cada ganho. Então, quando você quer um local onde tenha bem-estar, é valorizar aquilo que é feito. Exatamente. Não depende, não é bater a super meta, mas pequenas metas que foram alcançadas precisam ser comemoradas. A pessoa se sente reconhecida no trabalho. Né? É o que eu falo pro meu filho, eu sempre falei isso. Meu filho é corredor de kart. E às vezes ele não chegava em primeiro lugar, mas ele tinha melhorado o tempo dele. Eu fazia, filho, comemora. Sim. Você melhorou o seu tempo, né? Sim. Em breve você vai conseguir atingir, almejar o que você tanto deseja, que é o primeiro lugar, o pódio, né? Aí quando ele ficava em segundo lugar, ele, não foi bem. Eu falei, foi ótimo, foi segundo lugar. Sim. Né? Até que, graças a Deus, hoje, né?
com mais maturidade, ele entendeu isso. E é isso que a gente precisa levar para as empresas. Sim. Não? Pequenas vitórias vão fazer com que a gente tenha grandes resultados. Sim. Vamos somar esse monte de Exatamente. Vai vitória. dar resiliência para que a pessoa continue para chegar lá. Né? Exatamente. Onde a empresa espera que ela chegue lá em termos de metas. Nós falamos da escala de trabalho que mudou, Aham. né? Se você for parar para pensar, a pessoa passa mais tempo ali do que com a família. Muito mais. Né? Porque ela sai de casa, tem pessoas da minha equipe que saem de casa às 5 horas da manhã, que mora do outro lado da cidade. E chega às 9 horas da noite, porque precisa do transporte, né? O transporte coletivo. Ou até porque vai para uma escola, vai Exatamente. estudar, vai fazer alguma Então, coisa. sim, o tempo que ela está passando ali é muito maior do que com a família. Então, aí Esse existe... ambiente precisa ser saudável. Exatamente, é sobre isso. Entendeu? Não é transformar um circo, não é isso. Não. Mas é ser feliz. bem-estar. É bem-estar. O fato de eu ser alegre, de eu rir, de eu aplaudir, de eu vibrar, não me faz menos responsável. A gente cria uns Exatamente. paradigmas, né? Umas verdades Sim. tão absolutas. Sim. Né? A gente está aqui falando de coisas sérias, a gente já deu Ela tá risada, trabalhando, né? não só tá rindo e Isso. divertindo. Não, Isso. não, mas É. quantas vezes a gente já riu aqui de alguma coisa? Mas a gente está falando de uma coisa extremamente séria. Sim. Gente, são 500 mil de pessoas. E é importante salientar que grande parte dessas pessoas são mulheres, tá? A maioria, e um detalhe, as mulheres, a nossa licença é menor que a dos homens. A gente consegue sair e entrar, né, nessa situação, nessa questão mental, né, da doença mental, mais rápido, até porque a gente normalmente tem tantos afazeres, né? Não menosprezando, por Sim. favor, Guilherme, tá? Mas as nossas jornadas triplas, quádruplas e etc., né, nos obriga a sair mais rápido dessa licença. Normalmente, infelizmente, no nosso país, as mulheres ganham menos. E são cobradas Muito mais. É porque a gente tem que provar o tempo muito todo que a mais gente é boa, cobradas, né? A gente é sim. boa no que faz. Mas quando mulher morrer, tem que ir direto pro céu. Fala, nossa, mas sofre. Coitadas. Não, mas infelizmente Mas é. No programa anterior nós falamos sobre isso. Se você não assistiu, assista, tá? A gente falando sobre os desafios, Sim. né? E a sobrecarga, os papéis femininos e a sobrecarga de trabalho da Sim. mulher, né? A gente vai, para sair para trabalhar, tem que deixar filho pronto, café pronto, almoço pronto. Para voltar, tem que fazer isso tudo de Sim. novo para outro dia. Sim. Fora tudo que você fez no trabalho, fora passar no Sendo supermercado. que estamos no século XXI e que as obrigações e direitos precisam ser repartidas, né? Exato, deveriam pelo menos, né? Mas na Infelizmente teoria, não acontece, sim, né? mas não na prática, né? Não, com certeza. E Sim. aí a gente precisa trazer. Então, quando você tem um ambiente que é majoritariamente feminino, que você consegue fazer com que essas mulheres vibrem, porque quando você ri, né? Você libera hormônios da Exatamente. felicidade, Sim. né? Melhora a pele, melhora a autoestima. E cada resultado comemorado, gente, vamos ser sérios, Traz né? um maior engajamento. Exatamente, motiva, Sim. que resulta numa melhor... Palavra Uhum. tão pedida assim no meio corporativo, né? Lá nós temos vários números que a gente Engajamento. precisa entregar no dia. Uhum. Essa semana, eu fui para uma reunião com a minha coordenadora, que é uma pessoa, assim, extremamente humana. Você está cercado de mulheres mesmo, é a coordenadora, Mulheres. são as lideradas, Ó, né? de supervisores, tem apenas eu de homem. Ah. São 9, aí tem eu, entrou mais um agora, que vai dar um apoio lá pra gente. Mas assim, é mulher para todo lado. Uhum. Mulher me cercando de todo lado. Né? Nós somos maioria no mercado de trabalho, Sim. somos a maioria no voto, gente, que a gente tem que falar de voto o ano inteiro, para quando a gente for votar consciente, tá? E aí, num momento dessa reunião com ela, era 3 horas da tarde, de um expediente meu e do meu time que terminava às 17h48. Uhum. Eu falei, olha, esse indicador aqui a gente está com 17% de cobertura. Aí ela me olhou assim. Eu falei, mas estou tranquilo, porque vai fazer, vai entregar. Vai entregar. Ela falou, vai? Eu falei, vai. E quando eu voltei dessa reunião, que era por volta de 3h30, esse indicador de 17% tinha subido para 67%. Tá vendo? Né? No mesmo clima de alegria, de felicidade, claro, sempre muito pessoal, muito compenetrado, muito atento ao que tem que fazer, mas ali uma coisinha assim já vira uma festa, já vira uma alegria, uma felicidade,
e o resultado ele vem. Sem dúvida. Ele Exatamente, vem. é a isso, produtividade que foi falado, É isso, é a o desempenho. produtividade. Eu não tenho É saúde mental. saúde mental. Todo um ambiente alegre, Exatamente. acolhedor, divertido. É bom. É maravilhoso, não é bom, não, é Você quer ficar maravilhoso. perto, Aham. não é verdade? Eu tive uma moça que trabalhou comigo, assim, ela chorava muito quando ela ia trabalhar lá. Ela chegava e chorava. E eu vou ser muito sincero, eu falava assim, meu Deus do céu, já vi ela chorar. Eu pensava comigo, né, que é aquela questão do que a gente precisa guardar pra gente. É. Mas pensava comigo, falava, vi ela chorar. E muita conversa, tentando entender a situação dela. Aí um dia eu falei assim pra ela, eu acho que você não tá feliz aqui. Não, mas eu tô. Eu falei, mas não parece que tá sendo um fardo muito grande pra você vir pra cá. E a minha equipe, eu não tinha o cargo que eu tinha hoje, era um outro, mas eu também ficava frente a uma equipe, né? Sempre nessa mesma alegria. Eu falei, permita-se ser feliz. Permita-se conhecer pessoas, vibra com as pessoas, com a conquista dos outros. Você vai ver como sua vida vai mudar. Ela se tornou a pessoa mais feliz da equipe, a mais barulhenta, que inclusive não está mais hoje lá, que ela foi procurar outros ares, mas todo mundo conhece ela, todo mundo sempre fala, conheço, sei quem é, né? E depois, quando ela se soltou, ela falou para mim, ela falou, eu amo trabalhar aqui, porque aqui eu posso ser quem eu não sou na minha casa. Eu sou reprimida na minha casa. Mas você sabe que você tocou num assunto que é interessante, né? Você teve uma Pensei a postura mesma diferente. coisa. Agora, o que acontece quando você tem um colega de trabalho que está deprimido? As pessoas se afastam. Exatamente. E a empresa já olha e pensa assim, não vamos poder continuar com essa pessoa. Sim. Então, não há um cuidado com a pessoa, há uma eliminação. Então, eu espero que com essa nova NR1 haja realmente algo positivo. Você fez uma ação positiva com essa pessoa, né? Então, assim, o que é não só fazer um diagnóstico de riscos psicossociais, mas também avaliar e reestruturar a empresa no sentido de dar apoio para aquelas pessoas que necessitam, né? E eu gostaria de contribuir, né, da seguinte forma. Ninguém sabe o que a pessoa está passando em casa, Exatamente. gente. A gente julga tanto, né? Então, se você tem um colega que ele está mais calado, que ele é mais introspectivo e que você pode chegar perto dele, tá? Aos poucos, de uma forma muito respeitosa, lembrando disso, tá? Para entender um pouco, porque a gente, como se fala aqui em Minas, todo mundo vê a cachaça que eu tomo, mas ninguém vê o tombo que eu levo, né? Sim, é verdade. Tá? Mas é importante, porque assim, gente, quem é Núbia, né? Você olha aqui na televisão, quem é Núbia? Outro dia eu ouvi uma coisa tão interessante de uma pessoa, ele me conhece há muitos anos, ele fez, nossa, eu achei que você nasceu em berço de ouro. Eu fiz, coitada, eu nem tinha berço, dirás de ouro, né? Porque, né? E assim, as pessoas criam as coisas da vida da gente, porque eu venho de família humilde, né? Meu pai morreu, eu tinha 5 anos. E mãe teve 7 filhos, criou todo mundo, como diz no Nordeste, na labuta. E ele trouxe uma vida minha que eu fiz, deixa eu te falar, isso não passa nem... É tão distante que você nem enxerga essa sua realidade. Ele fez, pois, você é sempre tão positiva, tão otimista, que eu achei que sua vida fosse perfeita. Sim. Não, primeiro que a vida de ninguém é perfeita. Segundo que a minha origem que você criou para mim, ela não existe de verdade. E a gente faz muito isso, né? Sim. Quem é Juliana, É um pré-julgamento, né? Exato. né? Quem é Guilherme, né? Só olha o visual, né? Isso. E já tira as conclusões. E assim, em cima do que você é hoje. Mas quem sabe o que você andou para chegar aqui, né? Antes, a gente estava comentando aqui, gente, que todo mundo tem trauma, tá? Não se iluda, não. Todo mundo tem trauma. Pode ter nascido de qualquer jeito. Um pequenininho, mas tem. Todo mundo tem. Todo mundo tem. Procura um psicólogo, tá, gente? Para fazer uma terapia é vida, eu sempre digo isso. Se você não tem, ainda faz. Eu faço há 31 anos. Quando eu comecei a trabalhar, né, 31 não, gente, 34, que 31. Eu tenho 35 anos de profissão. E então, assim, quando eu pude pagar, a primeira coisa que eu fiz foi procurar um psicólogo. Uma psicóloga maravilhosa. Infelizmente, ela se foi. E que bom que hoje quebraram-se, né, os preconceitos com
a profissão. Tá do psicólogo. quebrando ainda, É. né? O psicólogo e o psiquiatra. Eu sempre digo aqui que não é coisa de doido, não. É É. coisa de quem não quer ficar doido. Tá? A pessoa fala, vou fazer terapia, não Exatamente. sou doido. É, exatamente. Isso. É. Mas ainda tem gente que Ouve-se acha. muito isso. Infelizmente tem gente Diminuiu bastante, mas Não, eu assim, porque a concordo. procura pelo psicólogo aumentou bastante, que... mas Verdade. ainda tem pessoas que falam assim, por que que eu vou fazer isso? Eu não sou doido, né? Isso, É. tá? Mas o importante é que a gente acabe com isso para que a gente não e é o que chegue você nesse falou, nível. é para não ficar. Exato. Existe exato. muita coisa escondida dentro da gente mesmo que a gente não conhece. Tem. Freud explica isso, Tem né? muita Lá no coisa. superego da gente, né? Aham. Tem umas caixinhas que a gente, quando abre, menina, a gente aterroriza, né? Exatamente. É o Preferível inconsciente. deixar Isso. fechada. É um outro Guilherme que tem dentro aqui. E que a gente esconde às vezes, justamente. sim. Só que a gente leva esse Guilherme, né? Na realidade, você falou esse Guilherme, Aham. né? Mas vou parafrasear, Sim. vou te imitar aqui. Mas assim, quanta coisa a gente traz que a gente quer guardar, que a gente quer esconder e que em algum momento, por algum motivo, é o que a gente chama comumente de gatilho, né? Sim. Isso vem à tona e a pessoa entra num estado depressivo absoluto ou num estado de Sim. ansiedade absoluto e não sabe lidar com aquilo. E isso não existe, essa coisa de deixar do lado de fora, gente. Não existe. Todo lugar que a gente for, a gente vai levar as nossas questões. A gente não deixa Não existe debaixo só da o cama. profissional, existe Não. a pessoa, né? Exatamente. Uma vez eu assisti uma palestra muito interessante que o palestrante disse, se eu pudesse contratar só a pessoa, mas não, só o profissional, se eu pudesse contratar só o profissional, mas não vem a pessoa junto. Então, você tem que olhar a pessoa por inteiro. Na Exatamente. administração, Ju, a gente ainda acrescenta isso aí, né? A gente tem as soft skills e as hard skills. Sim. Eu vou explicar o que é isso. Não precisa ir lá no Google, não. Não sai aqui, não. Tá? Soft skills, hard skills, gente, são as competências técnicas que a gente tem. Eu vou falar de uma forma muito simples. E as soft skills são as competências comportamentais. As empresas nos contratam pelas competências técnicas, ou seja, eu preciso de um vendedor. Qual a competência técnica que eu preciso, né? A fluência na comunicação, o compromisso, a entrega, nanana. Então, tem uma série de características que estão ali na descrição do cargo. Mas as comportamentais... Muitas vezes a empresa demite pelas Não, comportamentais. normalmente ela faz isso. Ela Sim. contrata pela técnica E e demite pela porque a pessoa não comportamental. sabe conviver com outro. A pessoa não tem organização, ou seja, eu não consigo me Não sabe lidar conectar, com não sabe lidar com conflitos. conflitos, como se conflito fosse uma coisa ruim. Conflito não é coisa ruim, e as empresas precisam falar sobre isso, Sim, né? a criatividade surge às vezes do conflito. Exatamente, né? Eu gosto muito de Hampton. Ele é um autor que ele é especialista em conflito, e Hampton fala o seguinte, que o conflito ele surge da frustração. Sim, Então, gente, eu adoro falar isso. Alinhar expectativas em qualquer relação é importantíssimo. Exatamente. sim. Antes da gente começar aqui, a gente falou, né? Olha, o programa é assim, é assado. Por quê? Porque a gente começa, né? Ninguém vai ficar aqui, quanto tempo? O que eu faço? Por quê? Porque você já sabe, então não tem essa questão. Eu não vou sair daqui com 20 minutos de programa. Não é isso. Então, a gente alinha expectativas sempre. Sim, As empresas, às vezes, não fazem isso. E eu também não faço, porque eu tenho medo de não conseguir um emprego. Eu não pergunto, eu não digo, olha, isso aqui não me cabe, eu não sou desse jeito. eu costumo conversar assim numa orientação profissional. Você também está entrevistando a empresa. Isso. No momento da entrevista, eles estão te entrevistando, mas você também entrevista a empresa, porque você vai entender se aquela empresa está dentro dos seus valores, que não vão afligir você entrar ali, né? Amei sua fala, sabe por quê? Porque, salvo engano, 48%, eu posso estar enganada nesse número, gente, que a gente lê tantos números de pessoas que saem de uma empresa, elas demitem a empresa. Sim, Eu conheço a empresa que eu fiz um trabalho lá, 64% das pessoas que saem da empresa demitem a empresa. Elas não foram saídas, elas demitiram a empresa lá. Né? Elas saíram porque elas não suportavam o meio de trabalho. Mais. Né? Mas 64%, a cada 100 pessoas que você contrata, 64 te demite, ou seja, demite a empresa porque não gosta do que está vendo ali dentro. Porque o ambiente é tóxico, né? Exatamente. Uma expressão que a gente começou a usar o quê? De uns 10 anos para cá, tóxico, né? Relações tóxicas, né? Na empresa, em casa. E sim, a gente não precisa suportar tudo, né? Exatamente.
um líder passivo-agressivo, essa expressão também. Também. Eu que falo hoje a que gente escuta. a gente precisa realmente estar alinhado às expectativas, Uhum. né? Que é o primeiro ponto, é o mais Sim. importante. Né? Eu falo muito isso com o time que eu trabalho. Né? Eu falo, olha, vai ter momentos que eu vou ter que ser muito pontual. Uhum. Claro. Dá, Claro. É uma empresa. São números grandes, só para você Sim. ter uma ideia. A minha equipe precisa entregar 5 milhões, 4 milhões, 5. Uhum. Né? É muito dinheiro envolvido. E eu acho que a gente pode falar agora dos tipos de liderança, né, Sim. Guilherme? Porque, assim, até para alinhar expectativas, né? Olha só, o gestor não tem que ser bonzinho. Não. Primeiro que ele recebe uma determinação, né, top-down, de cima Sim. para baixo. Aí você tem que vender 4, 5 milhões por mês. Ponto. Não tem o que discutir. Por que 4, 5 milhões? Esse número, gente, não caiu do céu, não. Ele foi Uhum. estudado, tá? Sim. Vamos lembrar disso. Eu estou dando um exemplo desse número, mas de todos os números. Todo mundo precisa produzir. Se você não produz, né? A empresa não ganha, se a empresa não ganha, não paga seu salário, aí te demite, aí diminui e até fecha. Você tem noção, salvo engano, 27,5% das empresas fecham nos 2 primeiros anos de Sim. vida. Imagine, você investiu uma grana danada, você contratou, você fez um monte de coisa e simplesmente a empresa fecha por falta de gestão. Aí, o pessoal quer que o gerente seja bonzinho. Se você for bonzinho, né, você como líder, quando eu falo gerente é no sentido gestor, tá? Sim. Independente de ser coordenador, supervisor, líder, diretor. Dependente da nomenclatura. Exatamente, Ju, perfeito. E aí, o que acontece? Quando você chega lá e diz, nesse clima maravilhoso, gente, esse mês a gente tem que vender 6 milhões. Não, 6 não, mano. Não pode ser assim, isso é exploração. Gente, não é exploração, a empresa tem que sobreviver. Então, vamos explicar. Explicamos, alinhamos expectativas, né? Tem momento que você vai poder dizer como é que a gente vai fazer isso. Sim. Tem momento que você vai dizer como é que vai fazer isso. Uhum. E aí vem a liderança situacional, né? Que Exatamente. é perfeita, que depende da situação, que aí você pode ser democrático, ou seja, vamos conversar, o que é que vocês acham? Autocrático, faça porque eu estou mandando. E tem momento que você vai ser paternalista, vai passar a mão na Sim, cabeça sim. porque você sabe que a pessoa precisa. Então, são momentos e a gente precisa ter maturidade. O Vamos falar de estilo maturidade. de liderança depende da situação. Exatamente. Por isso, liderança situacional. Sim. Perfeito. Sim. E as pessoas, às vezes, não querem enxergar isso. Um grande problema eu falei isso nessa semana na empresa. Eu falei, vou falar mais simples possível, colocar todo mundo dentro do mesmo balaio. Uhum. São situações diferentes, pessoas diferentes, conflitos diferentes. E às vezes um líder talvez não consegue resolver aquele conflito porque ele trata todos da mesma forma, todas as situações da mesma forma. E a gente tem que entender que são situações diferentes. Uhum. Como eu vou agir de uma forma, não no tratar Por isso com a você pessoa. está com o cargo de líder. Exatamente. O tratar o próximo, ele é igual, eu não posso distinguir. Esse eu vou tratar melhor, esse não. De forma nenhuma. Mas a situação, são situações diferentes, Exigem. são tratativas diferentes. Sim. Que esse é o ponto mais importante. Com certeza. E isso O deve ano ser passado visto. eu estive em São Paulo num evento onde Mart Seligman, que é o pai da psicologia positiva, veio para dar uma palestra, né? E eu quis lá conhecê-lo pessoalmente. E aí esse evento foi patrocinado por algumas empresas e algumas delas fez também a sua posição lá, fez uma palestra. E eu achei muito interessante que algumas delas instituíram o Departamento da Felicidade. Adorei. A Heineken é uma delas. Pode falar? Pode. Ela não, eu não sou patrocinada por eles, não. Não, relaxa, não se preocupa, não. Mas, enfim, A gente só né? consome de vez em quando, tá tudo bem. Então, enfim, né? E aí foi o diretor de felicidade. E o que ele colocou, né? Que falar sobre felicidade dentro de empresas é algo muito, assim, ninguém ia te dar credibilidade. Como assim felicidade, né? Falar sobre felicidade num ambiente organizacional. E aí, o que ele colocou? Nós não íamos ter respaldo se nós só tratássemos dentro lá do RH, né? Então, eles criaram o Departamento de Felicidade e uma diretoria. E ele foi com vários embaixadores de felicidade que são espalhados pela organização para monitorar
justamente isso, né? Riscos psicossociais. Isso. E atuar diretamente com as pessoas no sentido de ter um ambiente com bem-estar. Isso está tão em voga, né? Que Harvard também tem o curso de felicidade, Sim, né? sim. Hoje, isso é falado no mundo inteiro. Ah, Nubia, como é que eu posso ser feliz? Um podcast que eu vi, na realidade eu vi ouvindo ele, né? Porque essa semana foi bem difícil, mas foi maravilhoso ouvir. Ele fala que um dos maiores problemas da depressão no nosso país é o fato da instabilidade financeira. Sim, sim. Tá? Então, gente, se a gente for esperar, eu amo meu país, tá, gente? Para mim, o melhor lugar do mundo. Quanto mais eu viajo, mais eu quero voltar. Eu tô sendo muito sincera. Não, é sério, eu sou Vou apaixonada. esperar ganhar dinheiro para ser feliz? Não é, se for esperar estabilidade É. financeira. Gente, eu tenho quase 56 anos. E eu paro assim e faço. Quando foi que esse país foi estável financeiramente? Os líderes aqui são muito bem vistos lá fora, né? Porque para conseguir lidar com essa instabilidade, imagina numa economia que não tem tanta estabilidade, não é? Não é? É. E aí, o que que acontece? A gente não pode esperar a estabilidade financeira para ser feliz. E, gente, outra coisa que eu quero alertar. Ao menor sinal, tá, de problema mental, procura um especialista. O que que eu percebo muito? As pessoas esperam chegar num nível quase que insuportável para pedir ajuda. Você percebe isso na empresa, Guilherme? Acontece sim. A pessoa, ela chega numa situação tão crítica que ali ela já não vê saída. Que aí, às vezes, é a situação que a gente falou do absenteísmo. Ela falta uma vez, falta outra, né? E aí ela vai... O presenteísmo, ela vai e não faz nada, não Exatamente. produz, fica lá parada, Né? né? Então, sim, ela vai entrando dentro de um loop infinito, digamos assim, que aí já é uma situação gravíssima. Aí ela já pega já logo um afastamento. Nós temos pessoas hoje que estão há 2 anos afastadas da empresa. 2, 3 anos. Isso quando elas não tentam suicídio, né, gente? não Que é uma tentam coisa que a gente não suicídio. fala muito, mas existe o percentual de pessoas que tentam suicídio, infelizmente, também aumentou muito, né? É uma das questões lá da psicologia positiva, é você ter um sentido na vida. Quando eu chego nesse estágio, é porque não tem mais sentido. A logoterapia também fala sobre Fala, isso, né? Viktor Sobre Frankl. Exatamente. O Fala sentido sobre da o sentido mudança, da a mudança vida. do sentido. Exatamente. Você mudar o sentido da sua vida para que você tenha uma vida com Exatamente. sentido. É, porque hoje tá o bem-estar é considerado por eles já mais do que a própria felicidade. Não é só felicidade, é ter bem-estar. Por isso que as empresas estão adotando essa metodologia, né? Porque é buscar o bem-estar com engajamento e buscando adequar as pessoas para os cargos corretos. Porque às vezes a pessoa tem uma determinada habilidade, mas ela está no cargo errado. É a pessoa E aí ela certa no lugar sofre. errado, né, Ju? Sim, a pessoa certa no lugar errado. Uhum. Então, esse é um dos quesitos que precisa ser monitorado. Será que as habilidades que os profissionais estão, aquele profissional que está com dificuldade, que não está batendo meta, mas que parece ter um potencial, será que ele está realmente no cargo certo? Exatamente. E não é só no cargo, né? Eu vou contar uma coisa para vocês. Hoje nós temos recebido muitos diagnósticos de pessoas adultas com autismo, né? TDAH, né, Sim, Ju? A gente está comentando isso aqui, né? E no programa número 1, por favor, assistam, a gente fala muito sobre isso. E outro dia eu ouvi uma história que eu achei bem interessante. Uma pessoa trabalhava num lugar específico, lugar físico, como eu tô aqui, né? E tiraram ele desse lugar, a pessoa ficou ensandecida. Sim. Ele começou a sofrer, e ele começou a ficar agressivo. E o pessoal não entendia, nossa, ele era tão pacato, tão tranquilo. E aí encaminharam ele a um psicólogo. E o psicólogo chegou Fez pro uma chefe análise dele comportamental. e olhou para ele e fez... Ele saiu do lugar dele, devolve ele pro lugar dele. É só isso, tá? Só isso. Ou seja, tanto a pessoa certa no lugar certo no sentido de produtividade, do que eu curto fazer, do que me deixa feliz. E o lugar físico. E às vezes a pessoa é tão competente naquele lugar que passa a ser líder. Isso. Mas ele não é naturalmente um líder, ele sofre na liderança. Porque ele não tem esse tato de lidar com as pessoas que não batem em meta, porque ele é executor, né? Ai, vou até respirar, gente, porque já aconteceu tanto isso. Eu venho de organizações, empresas grandes, e eu já vi tantos bons técnicos se tornarem péssimos gestores. Sim. Porque ele tem 20 anos de empresa, ele tem que ser ele não tem, gente. Promove ele, tá? Na horizontal, não na vertical. Isso. Por quê? Porque ele não gosta de ser gerente. Eu tenho um exemplo claro de uma situação dessa.
Na época a gente falava operador, que agora mudou para cargo de consultor, né? Ele era operador de vendas, pleiteou a vaga para ser monitor, que no caso fica à frente a equipe, passou no processo seletivo. Era eu e mais 3 supervisores que a gente avaliou ele. Passou, aprovou. Ele assumiu uma equipe que estava debaixo da minha gestão, né? Então eu liderava ele liderava a equipe. Sempre foi uma pessoa com muita energia, elétrico, né? Eu ainda até falava assim, ele parece que é fora da curva, não parava, parecia um furacão, digamos assim. Foi acabando a energia, e eu dava os direcionamentos, né? Orientava, explicava o porquê, porque o que não faz sentido, a pessoa não vai fazer, independente de quem. Isso. As pessoas só seguem e fazem o que faz sentido, né? E sentiam uma certa dificuldade, né? No executar, a equipe foi perdendo performance. Nessa mudança toda que a gente fez, nessa reestruturação que a gente fez de mudar para horário comercial, né, tirar as escalas do sábado, ele assumiu um cargo de consultor, que era compatível com a função que ele já fazia. Tá voando. Voltou aquela energia, vendendo muito, né, e se destacando, que é o que a gente falou. E mantendo a saúde mental dele. E mantendo a saúde mental. Sim. Gente, felizmente, a gente está chegando ao final. Eu quero agradecer muito a vocês, tá? Guilherme. Passou muito rápido. Passou sem ver. Foi uma delícia. Porque é um papo cabeça, gente. É um papo papo. E a ideia aqui é essa. Eu sempre digo que o nosso programa é um programa de utilidade pública, que a gente fala de coisas que as pessoas precisam ouvir, tá? Por isso que eu chamei a atenção também do papel do colaborador, porque a gente cobra muito das empresas, alguma coisa, mas o que é que eu estou fazendo? E eu preciso sinalizar, eu quero deixar isso muito claro aqui antes do final do programa, tá? Se eu não estou bem, gente, tem 2 lugares que ninguém anda, cabeça e coração de gente. Não tem jeito. Eu posso esconder, eu posso sublimar, eu posso botar embaixo do tapete, mas uma hora as coisas vão aparecer e não espere estar mal. Tá? E a organização, ela precisa ter essa consciência hoje, né? Antes era só uma recomendação. Agora é uma lei, né? Se não fizer, será autuado. 26 de maio vem aí, viu? 26 de maio vem aí. É importante até reforçar o que a Núbia falou. Tem essa responsabilidade por parte das empresas, mas a pessoa precisa olhar o pessoal dela, né? Olhar a vida dela. Ela está, às vezes, se exercitando, dando um passeio ao ar livre. Fazer o que a gente faz, acordar às 5h30 da manhã para malhar, 5h30, né? Tem dia que eu acordo 4h30. Não, tô fora. Né? 4h30 e vou para academia. Milagre, né? Da manhã. Exatamente. É difícil, não é fácil, mas a gente precisa conciliar, porque a responsabilidade ela é compartilhada. Coisa boa. Guilherme, muito obrigada. A ordem alfabética, aqui eu sei que primeiras damas, né? Mas muito obrigada por ter vindo. Fique à vontade, tá? Para se despedir do pessoal. Eu que agradeço pelo convite. Foi muito bom esse momento. Maravilhosa, a Núbia, a Ju também. Né? Foi um prazer conheci vocês duas agora, né? Mas vamos manter contato. Sim, não com vamos certeza. Perder nenhum contato. De jeito nenhum. Que daqui uns dias você volta aí para o Papo Cabeça para falarmos de outras coisas. E, pessoal, se cuidem, é importante. E aqui não é só uma questão, como nós falamos, de resultado, de empresa. É uma vida que vai se estender, os relacionamentos familiares, com amigos. Então, sim, quando a gente fala saúde mental, não é só olhando para a empresa. É para uma vida que a pessoa ela tem lá fora, que é muito importante. Então, tem que se cuidar. Obrigada, Guilherme. Eu que agradeço pelo convite. Ju, obrigada, querida. Eu que agradeço imensamente o convite, né? E eu quero deixar aqui, claro que a psicologia, ela está aqui para auxiliar vocês. Então, eu, Juliana Palazzo, sou psicóloga clínica, atendo e sou cooperada da Unipsico. A Unipsico também tem diversos planos interessantes para a sociedade, mesmo aqueles que não têm um plano de saúde, né? Então, você pode buscar a Unipsico que possui um plano. E também atende empresas. Atendemos empresas no sentido de auxiliar nesses programas, nesses novos programas que vão ser exigidos agora, que sejam feitos para avaliar o risco psicossocial dos seus funcionários. Então, obrigada, agradeço Ju. A participação, foi um prazer estar aqui. Prazer todo nosso. E para você que esteve com a gente, por favor, não se esqueça de compartilhar, de assistir os programas anteriores e, gente, de verdade, não se esqueçam, sobretudo, de se cuidar, tá? Autocuidado é tudo. Só parafraseando a aeromoça, em caso de despressurização, máscaras cairão, coloque a primeira em você. Se você tá bem, você consegue salvar os outros.
E eu vou te pedir um favor, tá? No seu trabalho, olha pro seu colega, mas olhe com um olhar de humanidade, não de crítica, não de julgamento. De repente, essa pessoa que está do seu lado ali, que às vezes nem é tão legal, ela precisa de você. Ofereça ajuda. Se ela não quiser também, tá tudo bem, tá? Mas tente. Beijo no seu coração, fica com Deus e até o próximo Papo Cabeça.